Bom, pessoal, eu tinha pensado em fazer uma brincadeira na gravação de hoje, listando o conjunto de absurdos ditos ou propostos ou decretados pelo governo Bolsonaro nesses 5 meses iniciais de sua existência. Acabei desistindo disso. Eu achei que se o programa fosse ao ar uma semana, 5 dias depois, estaria desatualizado. Então, uma profusão de bobagem, de besteira que vem do governo. Eu preferi, então, tratar de uma questão que me preocupa, que é essa questão da justiça militar. No momento em que há um crescimento da violência do aparelho do Estado contra a população, seja por parte da polícia, seja por parte do Exército, quando sai para fazer funções de polícia, quer dizer, volta à tona a questão da justiça militar. Quer dizer, é razoável que ela exista para fazer o quê? Essa é uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente tentar responder. Me parece que é razoável que numa situação de guerra os militares no Exército tenham uma justiça militar, um código que cumpra, faça cumprir, etc. É razoável também que medidas disciplinares de comportamento dentro da caserna sejam acompanhadas de órgãos militares que vão julgar e eventualmente punir militares que não atuem dentro dos conformes. Agora, é razoável que mesmo dentro de um quartel, se há um assassinato, um homicídio por uma questão outra qualquer, entende? Que seja julgado pela justiça militar, eu já começo a achar que não é tão razoável assim. É razoável que militares, quando, claro, em trabalho, em missão, eles matem civis nas ruas, que sejam julgados pela justiça militar, me parece complicado. Até porque o corporativismo é algo muito negativo, muito nocivo, muito presente na sociedade. Nas Forças Armadas ele é maior ainda, por características delas. Os militares trabalham, quando numa guerra, numa situação de pressão, numa situação limite, e há uma tendência natural em fortalecer um espírito de corpo. Então o corporativismo lá é muito forte, é muito forte. Eu vou dar exemplos, lembrando inclusive o tempo da ditadura. Eu fui preso em abril de 21 de abril de 1970. Então, no dia 10 de junho, eu fui retirado da incomunicabilidade, onde eu estava até então, e fui levado a uma auditoria militar para responder lá um dos processos nos quais eu era acusado. Eu fui retirado, eu não tinha roupa mais, puseram roupa de outros presos, me levaram, eu não sabia para onde ia, não tive contato nenhum com o advogado, e cheguei lá e vi que era a primeira sessão do julgamento em relação ao sequestro do embaixador americano. Eu ouvi lá a acusação do promotor. Eu tinha já resolvido assumir publicamente a participação no sequestro para defender politicamente a ação, mas no final, quando foi lida a acusação do promotor, o juiz me perguntou se era verdadeiro aquilo. Eu disse, bom, no que me concerne em relação aos outros citados eu não tenho coisa nenhuma a declarar. E para minha surpresa o juiz, então, disse, você quer dizer mais alguma coisa? Eu disse, quero. Eu não sabia que ia ser aberto esse espaço, então eu aproveitei e fiz uma defesa política do sequestro, como um ato de resistência à ditadura e à dominação imperialista, e por fim denunciei as torturas que tinha sido submetido, dizendo que tinha marcas de torturas, inclusive marcas de queimaduras, dadas até nos órgãos genitais, porque os fios eram amarrados em várias partes do corpo, inclusive no pênis, e os choques eram longos, eram fortes e queimavam a pele. Como é que eu tinha essas marcas e descrevi lá. Foi um constrangimento absoluto no tribunal. E meu advogado, repito, com quem eu não tinha falado, não conhecia até então, ele pediu um chamado exame de corpo de delito, que é o preso alega maus tratos, então os médicos vão examinar, ver se isso é verdadeiro ou não, etc. Pois bem, por 5-0, eram os 4 militares e um civil na auditoria militar, me foi negada essa possibilidade. O argumento do promotor, que pediu que eu não
fizesse o exame de corpo de delito, de que eu tinha brigado com os agentes do DOI-CODE no momento da minha prisão e, portanto, essas marcas podiam ter sido da briga. É verdade que eu briguei. Agora, dificilmente queimadura no pênis é fruto de uma briga. Eu tinha também denunciado, eu tinha dito que por conta daquelas denúncias, certamente eu seria torturado, voltaria a ser torturado em represália. O advogado pediu então a quebra do meu isolamento, quebrasse a incomunicabilidade. De novo, por 5-0 eu perdi, porque segundo o promotor, se não estivesse incomunicável, eu poderia mandar instruções para militantes lá de fora, nesse sentido eu tinha que ficar incomunicável. Eu voltei para minha cela solitária no DOI-CODE, mas esse episódio marcou muito, porque não só é uma demonstração muito forte, não só da cumplicidade absoluta da justiça militar com a ditadura, como também do corporativismo dela. E a gente está tendo alguns exemplos recentes da justiça militar, de novo, por conta do corporativismo, acobertar coisas absolutamente inaceitáveis. Por exemplo, em 2017, houve uma ação do Exército na favela do Salgueiro, em São Gonçalo, em que foram assassinados 8 moradores. Há testemunhas dizendo que os tiros partiram de militares fardados que estavam na mata, que atiraram e mataram essas pessoas. Pois bem, esse processo foi arquivado porque a única testemunha sobrevivente não foi ouvida pela justiça militar. Então não havia nada que pudesse acusar os militares, eles foram liberados. Agora, mais recentemente, um grupo de militares, uma patrulha na rua, você sabe bem que militar tem que patrulhar a rua, mas confundiu um carro em que estava um músico e sua família a caminho de uma festa de aniversário de criança. Foram dados mais de 200 tiros contra esse carro, 80 acertaram no carro, o pai de família foi morto e um morador de rua que vivia catando lata, que foi ajudá-lo, ele estava ainda moribundo, foi também morto pelos militares. A primeira versão apresentada foi de que os militares revidaram a tiros que receberam, que não era verdade. Depois isso caiu por terra, porque não tinha arma nenhuma ali, enfim, era uma família, criança, mulher, etc. E mudou-se o discurso, vendo que os militares confundiram aquele carro com um carro de bandidos. Isso até é possível. Agora, essa confusão permite que você dê 200 tiros num carro que não atirou contra você, quer dizer, é isso que se espera. E se isso fosse verdade, justificaria a ação dos militares? Pois bem, nem o tenente que comandava o grupo de militares está mantido preso. As prisões foram relaxadas e um general que vai julgar o caso no STM diz que é preciso ver exatamente o que aconteceu. Ora, o que aconteceu se sabe, meu general. Foi a patrulha de exército deu 200 tiros contra um carro que estava uma família. Entende? Mas, de novo, o corporativismo presente nessa história. Num estado que a gente tem um governador que se apraz dar tiro de metralhadora de cima de um helicóptero em supostos delinquentes, não eram delinquentes, num país em que o presidente da República prega a violência desse jeito e que reforça a ideia de que bandido bom é bandido morto, um suposto bandido deve ser morto, numa situação em que o próprio governador diz que quem estiver portando um fuzil deve levar um tiro na cabecinha, esquecendo-se que o próprio presidente da República quer liberar a venda de fuzis para civis, para pessoas que enfim, a pessoa tem um fuzil em casa. Isso é uma maluquice total. É parte do grande manicômio em que esse país está se tornando. É preciso, então, ter muita atenção quanto a esse papel da justiça militar, que vai servir para acobertar crimes cometidos, inclusive contra a população civil, além dos crimes cometidos dentro de quartéis. Entende? Porque nada vai ser apurado, nenhum ato criminoso vai ser punido. Então, na verdade, uma verdadeira ameaça para a democracia esse papel da justiça militar, que ela vai se empoderando e ganhando mais corpo num quadro de crescimento da extrema-direita e de ameaça às liberdades civis e democráticas. Se você acompanha os rebeldes, curta e não esqueça de clicar no sininho, se inscrevendo na nossa página, porque você vai ser avisado cada vez que entrar
uma nova gravação. Até lá.